Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Vamos começar agora o nosso aprendizado maravilhoso sobre os mandamentos sagrados. Vamos falar de obediência, vamos falar de salvação, vamos falar de vida abençoada nessa terra. Os mandamentos sagrados de Deus, eles devem estar gravados no nosso coração, gente. Só obedeço aquilo que eu conheço, só conheço aquilo que eu procuro aprender, só aprendo aquilo que eu quero. Tem muitas pessoas que não conhecem os mandamentos sagrados porque não procuram aprender. E por que ela não procura aprender? Porque ela não quer. Ela não quer. Quando a pessoa não quer, não tem jeito. Ah, não fala isso para mim não, eu não gosto de ouvir isso não. Ela não quer aprender. Ela não quer receber o ensinamento de Deus. E é interessante que os mandamentos sagrados, pelo que dizem os grandes estudiosos da Bíblia, enfim, os mais antigos, os grandes sábios, é que os mandamentos sagrados foram escritos pelo próprio Deus. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, toda a Bíblia. A história do Gênesis, a história de Abraão, a história do povo de Israel, enfim, tudo foi inspirado por Deus. Os evangelhos contados ali pelos discípulos de Cristo, foi inspirado. Não foi o próprio Deus que pegou lá e escreveu, mas Deus inspirou o escritor e o escritor foi colocando ali no papel. Vamos usar a palavra papel, naquela época não era papel, mas vamos usar a palavra papel, para todo mundo entender. Mas os mandamentos sagrados, a Bíblia indica que foram escritos pelo próprio Deus, os 10 mandamentos sagrados. Quando Moisés sobe no monte Sinai, logo depois de ter saído do Egito, da terra da escravidão, Moisés sobe no monte Sinai, o povo fica lá embaixo, e Moisés passa 40 dias lá em cima. 40 dias. E é interessante que aí a gente começa a pensar em coisas, por exemplo, como que uma pessoa fica 40 dias em cima do monte sem comer? No deserto. Como que uma pessoa fica 40 dias sobre o monte sem beber água? Como? Como que uma pessoa fica 40 dias em cima de um monte, no deserto, onde de dia 45, às vezes até 50 graus, dependendo da época do ano. E quando vai dando ali 4h30, 5 da tarde, 6 da tarde, 7, 8 da noite, às vezes bate 2 graus, 3 graus, dependendo da época do ano, bate até menos 8 graus. Isso uma variação de 24 horas. De manhã, de dia, aquele calor, aquele sol, e de noite, aquele frio. Como que uma pessoa consegue passar 40 dias sozinho, sem uma casa, sem comida, sem água, sem absolutamente nada, em cima de um monte no meio do deserto? É exatamente o que vai acontecer com os salvos, os que estarão com Cristo por toda a eternidade. A presença de Deus traz para o ser humano, para a alma, todo o sustento que a pessoa precisa. Quem está na presença de Deus não tem fome. A presença de Deus alimenta. Quem está na presença de Deus não tem sede. A presença de Deus mata a sede, supre a sede. Quem está na presença de Deus não precisa da luz do sol. Deus é a própria luz.
não precisa do calor do sol. Deus é o próprio calor contra o frio. Quem está na presença de Deus não é atingido por situações climáticas. Deus estando ali, então Deus supre tudo. Assim será no reino dos céus. Às vezes as pessoas ficam pensando, nossa, o que a gente vai comer lá no céu? Porque aqui a vida está tão difícil, né? Às vezes é arroz, feijão e ovo, quando tem o ovo, mas lá no céu eu creio que vai ter um banquete, vai ter uma mesa grande, assim, farta, tudo de graça, todo dia. Quem está na presença de Deus, não precisa de nada disso. Então aqueles 40 dias que Moisés fica no monte, lá no alto do monte, Moisés estava na presença de Deus. É como se o tempo não tivesse nem passado. Como se aqueles 40 dias não tivessem existido. Existiram para aqueles que estavam no pé do monte, para Josué que estava no meio do monte. Mas para Moisés, talvez foi como se fossem 4 segundos. 40 segundos, ele estava na presença de Deus. E a Bíblia nos mostra que ali, Deus ele retira da rocha, da pedra, 2 pedaços, 2 tábuas. E nessas 2 tábuas, o próprio Deus escreve os mandamentos sagrados. O próprio Deus diz para mim, para você, para aquela sociedade da época, para a sociedade do futuro, quais são os preceitos de Deus. O que é que Ele deseja de nós, para que tenhamos realmente salvação da nossa alma e uma vida abençoada nessa terra. Então olha que interessante, o único texto da Bíblia, a única parte da Bíblia que é atribuída ao próprio Deus, diretamente falando, é o pedaço que quase nenhum crente conhece. É o pedaço que quase ninguém sabe. É o pedaço que a maioria despreza. Não, isso aí é Antigo Testamento, isso aí já foi. Nós agora vivemos a graça, o Novo Testamento. E por aí vai. Amém? Claro que vivemos a graça. Mas o que é a graça? A graça não é receber o favor que eu não mereço? A graça foi trazida por quem? Não foi por Jesus Cristo, que é o próprio Deus? Então obedecer os mandamentos de Deus significa ser grato, reconhecer que eu não sou digno da graça, mas a graça veio sobre mim e me alcançou. Então o mínimo que eu devo fazer é demonstrar reverência por aquilo que o próprio Deus determinou como preceitos para a salvação e para uma vida abençoada. Seu filho é seu herdeiro, mesmo que ele não mereça. Seu filho, você registrou ele. Vamos chamar isso de graça? Seu filho tem uma graça. Ele recebe um favor, mesmo que ele não mereça. Mas, mesmo sendo seu herdeiro, se ele reconhece quem você é, o mínimo que ele faz é obedecer as ordens que você dá para ele. Porque se ele não obedece às ordens que você dá para ele, que tipo de respeito ele tem por você? Que tipo de consideração ele tem por você? Nenhum. Então obedecer os mandamentos de Deus significa reconhecer que a graça de Deus veio sobre nós, mesmo sem merecermos, mas demonstramos o nosso amor para com Deus, dando ouvidos àquilo que Ele nos ensinou e obedecendo aquilo que Ele disse. Isso são os mandamentos sagrados. E aqui em Êxodo, capítulo de número 20,
nós teremos os 10 mandamentos sagrados. E o primeiro de todos, o primeiro mandamento sagrado, vamos ler aqui, vamos guardar no coração. O versículo de número 1 diz assim: então falou Deus todas estas palavras. É interessante que quando você está lendo a Bíblia, você sempre aqui na parte aqui do Êxodo, do Deuteronômio, do Números, então disse Deus a Moisés, então disse o Senhor a Moisés, quer dizer o quê? Deus inspirava, Moisés o quê? Escrevia. Aqui está dizendo, então falou Deus todas estas palavras. O primeiro mandamento sagrado dos 10, o primeiro é esse daqui, vamos ler juntos. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora vamos ler junto, vocês, vai. 1, 2, 3, vai. Mais uma vez. Só mais uma vez. Só tem um jeito de você gravar isso aqui. Se você quiser. Se você não quiser, você não vai guardar de novo. Como que eu faço, Bispo Paulo? Todos os dias essa semana, pegue a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 1, versículo 2, e leia esse versículo todos os dias, pelo menos 3 vezes. E se você quiser ter uma absorção maior ainda, além de ler, escreve ele pelo menos 3 vezes. Está ali a professora que não vai deixar eu errar aqui. Todas as vezes que você escreve algo e repete a escrita, a probabilidade de você guardar aquilo vai a 99%. Quando você escreve. Então, todos os dias, essa semana, essa vai ser a semana do primeiro mandamento sagrado. Você nunca mais pode esquecer qual é o primeiro mandamento sagrado. E quando nós terminarmos esses domingos dos mandamentos sagrados, eu quero chegar para você e perguntar assim, quais são os 10 mandamentos sagrados? Eu quero que você comece do primeiro ao último, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Sabe por quê? Porque se isso estiver guardado aqui, significa que isso vai estar em ação aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Significa que você vai obedecer aquilo que Deus ensinou. E se você obedecer, Deus vai estar com você. Deus vai estar te abençoando. Sua vida vai ser diferente. Então isso é a lição de casa, mas vamos lá. Eu sou o Senhor. Para aí. Tem uma vírgula ali. Então ali tem um pedaço. O primeiro mandamento aqui nós vamos dividir ele em 3 partes. Ou 4 partes. Eu sou o Senhor. Olha que interessante. Deus, Ele não está dizendo, eu sou um dos senhores da sua vida. Eu sou um novo Senhor. Não. É isso. Deus está dizendo, eu sou o único Senhor da sua vida. Não pode ter outro. Não pode haver outro. O primeiro mandamento sagrado já está ensinando para mim que Deus não divide espaço com ninguém. Com ninguém.
Com nada. Deus é o Senhor. Deus tem que ser o Senhor da minha vida. O único Senhor. E às vezes, não é isso que acontece. Quantos de nós aqui temos vários senhores na nossa vida? Quantos de nós aqui não temos permitido que Deus seja o Senhor da nossa vida? O que é o Senhor na minha vida? O que é Senhor para mim? Tudo aquilo que me domina é meu Senhor. Tudo aquilo que tem domínio sobre minhas atitudes, sobre minhas escolhas, é meu Senhor. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo agora que você vai cair da cadeira. Eu sei que isso aqui faz mal, mas eu não consigo viver sem isso. Eu não consigo, olha, eu preciso comer isso. Porque tem gente que uma comida é Senhor da vida dela. Você acha que é besteira isso? Para Deus não é não. Tudo que tem domínio sobre você é Senhor da sua vida. Tudo. Tem gente que o Senhor da vida dela é o dinheiro. O dinheiro é o Senhor da vida dela. As escolhas dela, as decisões dela, as atitudes dela, os passos que ela dá, tudo que ela faz, quem coordena é o dinheiro. Tudo. O dinheiro está sempre dando a direção para ela. Por quê? Porque o dinheiro é o Senhor da vida dela. É um dos senhores ou é o Senhor supremo da vida dela? Outras pessoas, o Senhor da vida delas é o orgulho. O orgulho conduz às decisões dela. O orgulho conduz às atitudes dela, às escolhas dela. Não, fulano fez isso comigo, e eu não vou pedir, eu pedi perdão, ele que tem que me pedir perdão. O Senhor da vida dela não é Deus. É o orgulho domina ela, o orgulho manipula ela. Tem gente que o Senhor da vida dela é a vaidade. É a vaidade. A vaidade é o Senhor da vida dela. Ela se preocupa demais com as coisas que este mundo apresenta. Ela se preocupa demais com aquilo que ela quer mostrar para os outros. A vaidade é o Senhor da vida dela. Fulano, você vai na igreja hoje? Não, por quê? Porque eu não arrumei meu cabelo. Estou dando um exemplo simples, desse tamanhozinho. Ciclano, vamos ali comigo, resolver um assunto. Não vai dar não. Por que vamos lá? Não, porque eu não estou arrumado. Quem é o Senhor da sua vida? Responde para mim não, quero que você faça a reflexão. Esse é o primeiro mandamento sagrado. Quais são os senhores da sua vida? Deus não divide glória com ninguém. Se você disser para mim, olha, Bispo Paulo, realmente eu reconheço que tem algumas coisas dessas aí, mas Deus também é Senhor da minha vida. Eu vou discordar de você, porque Deus não divide espaço com ninguém. Se você tem vários senhores, eu te garanto que Deus não é um deles. Não está ali. Por que Deus não está ali? Porque Deus não vai dividir espaço com outras coisas, com outros seres. Ser mais um, Deus não vai ser mais um. Não vai. Tem gente que o Senhor da vida dela é a família. Sim. Todas as escolhas, decisões, atitudes que ela vai tomar é baseado na família, na opinião da família, no querer da família, no que pensa a família, na proteção da família. Quem é o Senhor da vida dela? É a família. É a família.
Tem gente que o Senhor da vida dela é a ganância. É a ganância. O que ela quer possuir. E ela está disposta a tomar a atitude que for para conquistar aquilo que ela deseja. Quem é o Senhor da vida dela? É a ganância. Aí nós olhamos para dentro da igreja, para o altar, para o pastor, para os obreiros, e aí nós começamos a observar assim: quem é Senhor da vida dessas pessoas? Porque Deus não é. Olha o primeiro mandamento: eu sou o Senhor, o único. E ele continua dizendo assim, olha, aí ele dá uma vírgula ali, ó. Teu Deus. Não pode ter outra referência de divindade. Teu Deus. Não pode ter outro Deus. Outra adoração. Teu Deus. E aí Deus finaliza dizendo assim para o povo: que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que era o Egito? A terra do Egito era o lugar do cativeiro. Casa da servidão quer dizer que eles eram escravos na terra do Egito. Eles viviam ou sobreviviam para fazer o que os outros queriam. Eles não tinham vida própria. E o que isso significa para nós hoje? O que seria a casa da nossa servidão? O que seria a terra do Egito para nós? É o lugar de onde Deus nos tirou. Quantos Deus tirou das drogas? Eu te tirei da casa da servidão, a servidão das drogas, dos vícios, da miséria. Eu sou um que Deus tirou da casa da servidão, da miséria. Da miséria. Eu sei o que era a miséria. Muitos aqui talvez também saibam. Talvez foi de onde Deus te tirou. Outros Deus tirou da casa da servidão, da doença. Talvez você servia aos remédios, aos médicos. Era uma constante, você não tinha vida própria. Sua vida era médico, remédio, dores. E Deus te livrou da casa da servidão. E Ele está dizendo para você aqui nesta manhã o seguinte: poxa, o que você estava sofrendo, quem te ajudou foi eu. Então, quem deve ser Senhor da sua vida, o único Senhor, sou eu. Só que você não pensa assim. O Senhor da sua vida tem sido outras coisas. Não se esqueça do que eu estou te falando nesta manhã. Tudo o que te domina é Senhor da sua vida. Se a opinião do seu amigo, do seu colega, mexe com as decisões e escolhas que você vai fazer, aquele seu amigo, aquele seu colega é Senhor da sua vida. Ele que é o Senhor da sua vida. Tudo que domina você é Senhor da sua vida. Tudo é Senhor da sua vida. Então olha o que diz o texto sagrado. Vamos voltar aqui no versículo 2. Esse é o primeiro mandamento sagrado. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da onde? Da terra do Egito, da casa da servidão. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 16. Vou te mostrar aqui, com um exemplo bíblico, como você identifica quem é o Senhor da sua vida. Fácil. Eu quero que você saia daqui hoje meditando nisso. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem? Se não for Deus, esquece salvação, esquece uma vida abençoada nessa terra, esquece. O máximo que você vai conseguir é com a força do seu braço chegar em algum lugar.
mas um lugar que você não vai conseguir passar dele, e a chance daquilo que você construiu desmoronar é enorme. Por quê? Porque não tem a proteção de Deus. Não tem? Eu li na madrugada esses dias, na profecia da madrugada, não sei quem estava comigo lá ao vivo, sobre quando Balaque, o rei de Moabe, ele contrata o profeta mercenário Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Ele chama Balaão e diz: olha, eu te pago o que você quiser para você amaldiçoar aquele povo. E Balaão falou: tá bom, vou lá. No meio do caminho, Deus encontra com Balaão e diz: aquele que o Senhor abençoou, ninguém amaldiçoa. E Balaão se assusta e Deus diz: você vai abençoar o povo. E Balaão chega para Balaque e diz: ó, não tem jeito não. Como assim não tem jeito? Não tem jeito não. Contra Israel não vale encantamento nenhum. Contra Israel não muda em nada se fizer uma mandinga. Não tem como. Não, tem aí, pastor Antônio, está lá em Números, acho que é Números 23. Olha, contra Israel não vale. Pois contra Jacó é Israel, não vale encantamento, nem o quê? Nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Então quer dizer que quando a pessoa está na obediência, quando Deus é o Senhor da vida dela, meu irmão, podem lançar macumba de lá, feitiço de cá, adivinhação acolá, absolutamente nada tem poder sobre aquela pessoa. Por quê? Porque ela está debaixo da proteção de quem? De Deus. De Deus. Então, quando a gente percebe que algo não está normal, peraí, primeira observação que eu tenho que fazer: quem está sendo o Senhor da minha vida? Quem? Quem está sendo o Senhor da minha vida? Peraí, eu tenho que observar. Tenho que corrigir aqui. Certa vez, Mateus 19, pastor Antônio está aqui? Mateus 19, chegou um rapaz para Jesus. Um rapaz que aparentemente queria muito a vida eterna, a salvação da alma dele. E ele se aproximou de Jesus aqui em Mateus 19:16, ele disse assim: mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Você concorda comigo que só pergunta algo quem deseja? Concorda? Se ele perguntou para Jesus o que ele teria que fazer de bom para alcançar a vida eterna, significa que ele até queria a vida eterna. Ele queria a salvação da alma. Ele desejava. E ele perguntou para Jesus, e Jesus respondeu. O que Jesus respondeu para ele no versículo 17? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda o quê? Jesus falou: se você quer entrar na vida eterna, na salvação, guarda o quê? Guarda o quê? Os mandamentos. Aí continua assim no versículo 18. E ele lhe perguntou, o rapaz perguntou para Jesus: quais? Opa, peraí. Como assim quais? Aquilo dali já era didático em Israel. Todo mundo sabia quais eram os mandamentos sagrados. Ou deveriam saber. Estava lá nas escrituras. Estava lá. Sabiam, deveriam saber. Mas ele pergunta para Jesus o quê?
quais? Espera aí. Então quer dizer que ele sabia, mas provavelmente tinham alguns que ele não guardava. Provavelmente tinham alguns que ele deixava de lado. Ele só guardava aquilo que era interessante para ele, não é isso? Aquilo que convinha. Aí ele pergunta para Jesus, quais? Mas Jesus conhecia o que mesmo? O que Jesus conhece? O coração. Jesus sabia o que ele guardava e o que ele não guardava? Sabia ou não sabia? Jesus sabe quais os mandamentos você guarda e quais você não guarda? Sabe ou não sabe? Eu posso não saber, mas Jesus sabe. Talvez você pense assim, não, só eu sei disso. Jesus sabe quais você guarda e quais você não guarda. Jesus já sabendo quais o rapaz guardava e quais ele não guardava, aí Jesus coloca ele numa prova. Agora, ele disse, quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus olhou para ele e falou, olha rapaz, é o seguinte, você quer saber quais? Não mate, não adultere, não furte, não diga falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu aquilo que o rapaz queria o quê? Ouvir. Porque esses aqui já eram exatamente os mandamentos que ele guardava. Eu imagino o rapaz soltando foguete na hora. Eu imagino o rapaz pulando dessa altura. Ele disse para Jesus no versículo 20, olha o 20. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Ao rapaz, já estou no céu. Deixa eu só ver aqui. Passei no teste, estou aprovado. Tudo isso tenho observado. Eu imagino no meio de todo mundo ele se sentindo, né? O camarada. Nossa, eu arrebento mesmo, tá vendo? Eu sou o cara. O que me falta ainda? Tipo, tem mais alguma coisinha que eu posso melhorar, mestre? Jesus olhou para ele e falou, ô meu querido, versículo 21, se queres ser perfeito, ou seja, uma pontinha assim que está faltando só uma coisinha assim, ó. Se queres ser perfeito, faz o seguinte, vai, vende os teus bens, dá, não é emprestar, não é ser agiota, dá aos pobres e terás um tesouro aonde? No céu. Depois que você fizer tudo isso, que você não tiver mais nada, vem e segue-me. Versículo 22, a gente vai voltar no 21, mas eu quero ler o 22. Tendo, porém, o jovem ouvindo esta palavra, o que ele fez? Que ele fez? Retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O rapaz fez o que Jesus falou? Ele fez o que Jesus disse para ele fazer? Por que ele não fez? Vamos ver se vocês estão entendendo o primeiro mandamento sagrado. Por que ele não fez o que Jesus falou? O que tem a riqueza dele? Era o Senhor da vida dele. Jesus estava dizendo para ele, ó, você está no caminho bom, você já não está matando, não está adulterando, só tem um problema, o primeiro mandamento sagrado você ainda não está obedecendo, você não guardou, porque o Deus,
o Senhor, quem coordena suas escolhas, atitudes e decisões é o seu dinheiro, as suas riquezas. O seu dinheiro é o Senhor da sua vida. Então, se você realmente quer a vida eterna e quer ser feliz aqui neste mundo, faz o seguinte, vai lá no 21, vende tudo que tem, dá aos pobres, e depois que você não tiver mais nada, ou seja, você já se desfez daquele senhor que te dominava, você vem e me segue. A partir de então, eu serei o Senhor da sua vida. Você vai me seguir. Você é o único, ele não tinha mais nada. Eu vou ser o Senhor da sua vida. Aí tem gente que lê essa mensagem e fala, não concordo. Quer dizer então que Deus quer que todo mundo fique pobre na miséria? Negativo. Deus só não quer que o dinheiro seja o Senhor da sua vida. Deus só não quer que o orgulho seja o Senhor da sua vida. Deus só não quer que a ganância seja o Senhor da sua vida. Que a sua família seja o Senhor da sua vida. Deus só não quer que as coisas deste mundo sejam senhores da sua vida. Guiem suas atitudes, suas escolhas, suas decisões. Deus quer ser o único Senhor da sua vida. O único. Deus quer ser o primeiro e único Senhor da sua vida. Mais nada, mais ninguém. Adianta um pouquinho a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 10, 37. 10, 37. Adianta um pouquinho. Adianta não, perdão, né? Retrocede um pouquinho. Retrocede um pouquinho aí. Para finalizar. Qual é o primeiro mandamento sagrado? Quem já gravou? Vamos lá. Qual é o primeiro mandamento sagrado? De novo. Eu sou que te tirei. Ó, já está quase, está vendo? Mais uma vez. Eu sou que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o que diz aqui em Mateus 10, 37. Jesus falando para nós sobre senhores da nossa vida. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que é isso? Tomar a sua cruz e ir após Jesus. A cruz significava a vergonha, a humilhação. Então quer dizer que Jesus está dizendo aqui para a pessoa abrir mão do que? Do orgulho, da vaidade, da prepotência, da arrogância. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Versículo 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Jesus está dizendo, se aparentemente você perder a vida, aparentemente aos olhos humanos, porque você escolheu aceitar a mim como único Senhor de sua vida, então você vai achar a vida eterna e você vai achar as promessas de Deus aqui nessa terra. Aparentemente você está perdendo, mas na verdade você está ganhando. Agora, se você quiser achar a sua vida aqui nessa terra, se você deixar coisas desse mundo ter domínio sobre você, serem senhores da sua vida, aparentemente você está ganhando. O jovem rico virou as costas triste e foi embora, porque na cabeça dele ele estava ganhando.
tendo a riqueza como senhor da vida dele. Mas na verdade ele estava perdendo. É interessante, a Bíblia não fala que é a mesma pessoa, não. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia, ela não tem um propósito de contar relatos históricos, seguindo um texto no outro. Não, a Bíblia é um livro de instrução, de ensino. Pouco depois que aquele jovem rico, que o Senhor dele era a riqueza, o dinheiro, ele virou as costas triste e foi embora. Ele não quis abandonar o Senhor deste mundo e aceitar Jesus como o único Senhor da vida dele. Primeiro mandamento sagrado: eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus. Ele não quis. A Bíblia fala de um homem cheio de riquezas. Que teve uma grande tragédia na vida financeira e por isso ele morreu. Pouco depois, eu acho que está em Lucas. Teve um grande problema na vida financeira e ele morreu. Quer dizer o quê? Como o Senhor da vida dele era a riqueza, quando a riqueza deixa de existir, ou seja, o Senhor deixou de existir, ele também deixou de existir. E pior de tudo, ele não perdeu só aqui o material, ele perdeu o mais importante de tudo, a vida eterna. E eu pergunto para você nessa manhã, eu quero que você vá para casa remoendo esta pergunta dentro de você. Hoje, quem tem sido o Senhor da sua vida? Hoje, não estou falando de ontem nem de amanhã, estou falando de hoje. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Aqui está colocando a parábola, a história, pastor Antônio, você encontrou? Ah lá, será que é isso? Enfim, eu não sei se é esse daí, então não vou nem ler agora. Está falando da morte dele? Depois eu encontro, eu passo para vocês. Quem entendeu a mensagem de hoje? Qual é o primeiro mandamento sagrado? Mais uma vez, qual é o primeiro mandamento sagrado? Resumindo, quem deve ser o único Senhor de sua vida? O Senhor Jesus, Deus. Suas escolhas, suas decisões, suas atitudes, todas elas devem ser pautadas na vontade e no ensinamento de quem? De Deus. Aí Ele é Senhor de sua vida. A semana toda eu quero que você leia, repita esse primeiro mandamento sagrado pelo menos 3 vezes ao dia. E de preferência que você escreva, que você nunca mais vai esquecer. Fica de pé no seu lugar. Por favor. O terceiro é grande, mas nós vamos guardar o terceiro também. Nós vamos guardar, a senhora vai ver. É só a gente querer, a gente vai guardar, a senhora vai ver. A irmã está dizendo que o terceiro é um texto grande. Se é um texto grande, significa que Deus teve que dar mais detalhes do que Ele queria, né? Porque sempre o ser humano encontra uma desculpinha aqui ou ali, então Deus foi assim, ó, aqui também, para o ser humano não ter por onde falar assim, mas não tem mais, já está aqui, ó, escrito. Nós vamos aprender muito juntos, muito. Levante as suas mãos, feche os seus olhos.